Olá, bom dia. Pessoal que chegou cedo, posso abusar de vocês para testar aqui o compartilhamento de tela, os vídeos, para ver se está funcionando? Vocês me dizem se está ok no som, essas coisas, tá? Tá, joia. Bom dia. Obrigada. Bom dia, tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus. Bom dia, Jorge. Oi, Carla, tudo bom? Oi, tudo? Eu vou testar aqui as mídias para na hora não dar problema. Vamos lá. Emerson chegou, não chegou? Não respondeu? Mas tem sessão. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Queria apresentar agora. Vocês estão escutando? Aham. Deixa eu ver. Tá bonitinho. Tá aparecendo tudo certinho. Então, beleza. Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Olá, pessoal, bom dia. Oi, bom dia, professor. Bom, Seu que você Jorge. vai... Tudo jóia? Você vai ser o moderador aqui, né? Isso, estaremos juntos hoje. Que bom. Então, tá bom. Então, só para a gente combinar a dinâmica, como que você prefere? Que a gente passe todos os vídeos, que passe um vídeo de cada vez e vá comentando, como que é? Você tem alguma preferência, Jorge? Não tenho. Talvez o passar todos os vídeos de uma vez facilite na questão de compartilhar, descompartilhar, né? Talvez fique mais prático. Mas também não é nada difícil. Então, depende de como você pretende fazer a dinâmica das discussões. Eu acho que ele facilita, né? E o que eu acho que dificulta é que eu acho que pode ficar um pouco maçante, né? Porque, assim, vários vídeos, né? Também é. É. E daí depois as falas. Nas sessões Uhum. que eu tenho participado, que eu já moderei ontem, a gente foi pelo caminho tradicional, entre aspas, né, Tá. do indicado de Fazer 8 minutos de discussão. isso, Tá. Tá dos bom. 888. Tá. Se caso ver que complicou alguma coisa, a gente toca tudo junto, mas eu acho que não vai ter problema, não. Eu também acho que não, ontem foi bem tranquilo. É, Ah, tá joia. e daí você vai colocando os vídeos pra gente, isso? Isso, eu compartilho o vídeo. Isso. Tá bom. Oi, Carla, oi, Natan. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Oi, bom dia. Bom. Só tentar fazer uma chamadinha aqui. Olá, Jardel. Então, a gente tem o Natan,
né? Com o trabalho análise das tendências de treinamento, isso? Isto. Natan e Georgia, né, colegas, vocês acham que a gente pode seguir a ordem posta na programação? Essa Por, que eu estou repassando com vocês? Uhum, por mim, Pode tranquilo. sim. Por mim, tranquilo também. Então a gente pode começar pelo Natan, daí depois a gente iria para. Deixa eu ver se tá aqui a Carla ou a Paula. A Carla tá aqui, tá. É que eu tava em outra tela, tá? A Carla tá aí, tá. Então, posteriormente, a gente pode conversar com a Carla. E depois sobre o teletrabalho, Aline, Gustavo ou Edson. Acho que ainda não chegaram, né? E benefício e humanização do trabalho com o João Neto, que também deve estar chegando. Tá. Georgia. Seja. Eu sou suplente da sessão, tá? Não tenho E trabalho, Jardel. Ah, tô tá bom. só. Por acaso der algum problema com a Georgia, espero que não, eu estou aqui para ajudar. Você já testou o compartilhamento, som, tá tudo ok? Sim, Você- testei, disseram que tá tudo bem. Mas Beleza. qualquer coisa aí Então, você entra em ação. eu vou desligar a câmera, mas eu estou por aqui nesse iniciozinho da sessão de vocês. Se der algum problema, como eu falei, eu estou aqui para Tá ajudar. joia. Obrigada, Jardel. Mas fica à vontade, Jardel. Pode ficar conosco aí. Sim, Tem sim, vou ficar acesso. por aqui, pelo menos nesse início. Tranquilo. Bom te ter conosco. Olá, Marcela. Vou responder por aqui ao invés do chat. Que bom estarmos juntos, gente. Não é 8h30 ainda, né? Não é o horário de início oficialmente, mas eu já vou aproveitar para agradecer vocês, né, por terem feito a submissão ao nosso tema. Estou, né, em políticas, modelos, né, práticas de gestão de pessoas junto com a Ângela. Então, a gente lidera esse GT com muita alegria, assim, e a ideia é que a gente possa ter uma boa sessão, né, com bons diálogos em relação aos trabalhos de vocês, no qual eu já parabenizo, e a gente vai trocando. A gente tem uma estruturação, assim, né, uma estrutura já sugerida pelo evento, com um certo controle do tempo, né, que eu acredito que eu vou contando também com o apoio da Geórgia, né, nesse processo de. Até porque eu não sou muito bom nisso, de ficar nesses 8, 8, 8, 8, isso me dá uma certa agonia, acho um pouco ansiogênico, mas ao mesmo tempo necessário para uma boa, né, para a gente dar conta, né, do que está previsto para hoje. Então, no qual eu já agradeço a Geórgia por fazermos essa parceria na manhã de hoje, no sentido de a gente ter a melhor sessão, né, a melhor mesa possível juntos. Se vocês tiverem, né, alguma observação, alguma questão, algum ajuste que possa ser feito, a gente pode usar esse momento também para diálogo, ou no decorrer, né, da nossa conversa, vocês podem sinalizar tranquilamente, tá bom? A ideia também, né, quando a gente abrir o espaço para além do vídeo, né, a gente vai ter uns 8 minutinhos para dialogar sobre cada trabalho. Só para já prepará-los, eu vou partir de uma pergunta que é se tem alguma coisa para além do vídeo, né, que vocês, enquanto apresentadores do artigo, queiram colocar, porque às vezes no vídeo, né, não coube, ou depois que foi gravado o vídeo, vocês se deram conta que seria interessante destacar, então dou mais
tempinho para que, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa. E daí a gente também abre, né? Inclusive com a participação da Georgia, né? Se ela quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para a plateia. E eu também tenho algumas questões, mas as minhas eu vou reservar para, né? Se faltar do grande público, né? Senão, ao final, eu tento tecer comentários que possam ser pertinentes, né? E auxiliar. Também quero me colocar já à disposição, a gente sempre sabe que pode ser que falte tempo, né? Então, eu quero me colocar à disposição para além desse espaço, né? Então, Natan, Carla, né, colegas, se porventura não der tempo de diálogos, né, suficiente para a gente qualificar ainda mais o trabalho de cada um de vocês, né? Se isso também for dentro dos interesses de vocês, a gente pode fazer o uso de espaços para além desse. Oi, Paula, tudo bem? Bom dia, só o teu áudio tá... Bom dia, desculpa meu atraso. Não tá atrasada, Carla. A, gen- a gente começou a conversar antes das 8h30 e daí foi conversando e assim, não começamos oficialmente, tá? Fica bem tranquila. E o uso dessas plataformas, né? E ser... Uma coisa é chegar na sala, né? E tá, teria o desafio de localizar qual é a sala. Outra coisa é até conectar, né? E é o tempo do computador e não o nosso, né? Da plataforma. É extremamente compreensível. Não, e eu estava aqui achando, né, baixando, porque ele não tá, a agenda você tem que baixar. Eu falei, ai meu Deus, cadê até eu achar, mas deu tudo certo. Enfim, oi, Georgia, oi, Carla, oi, Natan, não sei quem é. Jardel, Marcela, Olá. Ana, Gustavo. Bom dia. A Carla tinha acabado de me mandar. Você vai entrar? Eu falei, vou, tô conseguindo, um segundo. Desculpe. Pronto, nós já chegamos, já estou ambientada. Que bom, Paula, que bom. Então, sinta-se na mesma sala, né? Todos nós juntos e bem acolhida. Eu vou, né? Como chegaram novas pessoas também, para além da Paula que a gente já cumprimentou, eu só vou repassar e ver. Então, chegou o Jardel, né? Já estava, a gente conversou. Deixa eu ver se chegou. O Natan já estava. E daí, Aline, Gustavo ou Edson, vamos ver se algum desses chegou. Aline, Gustavo ou Edson ainda não, né? Que é o do terceiro artigo. E o João chegou também. Olá, João, tudo bem? Bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, bom vê-lo aqui, bom estarmos juntos. Sim, muito bom. O Gustavo também chegando agora. Gustavo, João, a gente combinou uns segundinhos antes aqui, quando estávamos com Natan e Carla, da gente seguir a mesma ordem. Então, a gente começa pelo trabalho do Natan, né? Depois da Carla e da Paula, né? Que aqui estão. E depois vamos para a apresentação, né? Diálogo do Gustavo. E, por último, não menos importante, João, o seu, só para, né, a gente saber da ordem. Por que eu pergunto da ordem? Porque às vezes tem alguma questão, né? Tipo, não, eu prefiro começar ser o primeiro, já termina meu nervosismo. Ou não, eu tenho alguma coisa para ser feita, sei lá, né? Então eu abro esse espaço, que não é algo extremamente fechado. E vou dar bom dia também, acho que é a Daiane que chegou depois, né? Daiane Perdesini, que lindo sobrenome. Marcela também, gente? Então, acho que dá para dar bom dia oficialmente. Dá? Tá. Bom dia oficialmente. Pronto. Bom dia. Foi dada a largada do início dos nossos trabalhos. Eu quero começar me apresentando. Eu sou o professor Renato, junto então com a professora Ângela, né? Nós somos líderes desse tema, no qual eu agradeço mais uma vez por vocês terem feito a submissão, né? Confiado no nosso processo, né? De liderança aqui no SEMEAD. Que bom estarmos juntos. Espero que a gente possa ter diálogos frutíferos, como eu comentava anteriormente também no antes das 8h30, de que aquilo que não dê tempo, né, nesse espaço, porque eu sempre tenho essa sensação de congresso, que sempre falta tempo, que a gente possa fazer uso, né, para além desse momento. Acho que congresso tem uma das grandes riquezas, eu acho que são as conexões, né? É a gente se ver, a gente, né, se reconhecer, né, seja na tela, seja nos corredores, seja nesse congresso, em outros,
né, em parcerias interinstitucionais futuras, né, seja de pesquisa, de ensino, de extensão e por aí vai, né? Então, que a gente possa ir dialogando. Então, me coloco à disposição também para além desse espaço, caso falte tempo ou, né, que a gente sinta essa necessidade. A gente vai seguir o cronograma estabelecido, então, pelo evento. Então, já foi contabilizada o início dos trabalhos com a apresentação, boas-vindas e tudo mais. E daí, se a Geórgia concordar, a gente já pode, o Natan, a gente já pode para a apresentação, o vídeo do primeiro trabalho. E daí a gente passa o vídeo e a gente tem uns 8 minutinhos para conversar sobre o primeiro trabalho e assim sucessivamente. Pode ser? E a gente tem um tempo final para fazer né, uma costura, né, um diálogo sobre todos os trabalhos, ou ainda colocar um espaço de algo que, né, tenha sido suscitado e não tenha sido dado tempo de ser dialogado nos 8 minutos. Então, Georgia, quando tu quiser, sinta-se à vontade para a gente ver o Natan em formato vídeo. Não sei se é ele que apresenta, é você, Natasha? Acho que não, né? Vamos ver aqui. Acho que É esse a é o É, Vera? é a influência, acho que é um colega. Mas bom, eu sou a Georgia, bom dia. O que vocês precisarem também de ajuda, estou aqui como líder da sessão. Eu sou aluna de doutorado aqui da FEA, então também de gestão de pessoas. Então fico à disposição de todos aí que precisarem de algum auxílio aqui agora e depois também, tá bom? Então vou compartilhar a tela aqui. Seria o da influência, né? Que é o primeiro. É esse aqui, né? É uma análise das tendências, tô certa? isso, isso. Isso. Tá bom. Solta aqui. Todos escutam? Tá bem baixinho para mim, tô até aumentando o meu volume aqui. Tá baixinho para mim também. Talvez seja a gravação mesmo. Tá no máximo aqui. Georgia, tá muito baixo, não dá para ouvir. Eu não sei se dá para colocar aquela legenda como tá no YouTube. Será? Como que eu faço isso? Vamos ver. Aqui nas configurações, às vezes dá. Não sei se legendar aqui, ó. Isso, Legenda. legenda. Isso. Aí, então tá bom, porque acho que é a gravação mesmo, que eu aumentei tudo aqui. Aí acho que se puder voltar no começo, porque não deu Tá. para ouvir nada. Vamos lá.
Acho que a internet aqui deve voltar. Vamos ver. Acho que minha internet deu uma desestabilizada aqui. A gente para um pouquinho e depois retoma. Deixa eu... Eu acho que pode ser, Jorge. Se você quiser, eu também posso tentar projetar. Ou Deixa eu... se... Porque Paramos em parece que tá tudo ok. 4h37. Hã? Acho que voltou. Vamos lá. Na hora que pede, vai. É. Talvez. Vou tentar interromper, vamos ver se volta. Tá mais devagarzinho, né? 4h41, tá. Quer tentar por aí? E eu tento. Pode ser sim. Eu compartilho então. Uma outra ideia que me ocorreu agora, Natan, daí qualquer coisa que me sinaliza se faz sentido para ti ou não, é que a gente pode utilizar esses mais 3 minutos ali. Se você mesmo quiser explicar as questões relacionadas, né, da análise em diante que estávamos, porque eu acho que como o áudio também não está audível e o Natan está aqui conosco, né? Então, Com certeza. Acho que vai. aproveitar essa oportunidade. Então tá, Eu, vamos fazer dessa forma eu, então. eu estava aqui já na ansiedade que eu não estou conseguindo entender nada do próprio vídeo, porque está travando bem. Mas vamos dar sequência. Só para recapitular um pouquinho ali, a gente dividiu em 3 partes o trabalho, né, na questão do período pré-pandemia, do período durante a pandemia e o pós-pandemia, sobre as questões dos treinamentos nas empresas capixabas. O que a gente pôde observar, só recapitulando o último slide que travou ali, é que no período pré-pandemia, a maioria das empresas entrevistadas, né, que nós conseguimos 2, entramos em contato com 14, mas conseguimos entrevistar 2 empresas de grande porte aqui do estado do Espírito Santo, uma do setor de siderurgia e outra de mineração, só para situar todos aqui. Todos os treinamentos realizados, a maioria deles eram presenciais. Só em uma empresa que já existia uma metodologia de ensino à distância e também utilizando plataformas online, como conteúdos que nós vemos hoje. A outra empresa era só um protótipo, era só uma ideia que poderia ser utilizada, não era algo concreto. A maioria dos treinamentos eram de modo presencial. Por ser setor industrial também, isso é um grande facilitador. Já no período da pandemia, assim, o isolamento fez com que as empresas mudassem totalmente a sua forma de treinar seus colaboradores. Já passou ao inverso. A maioria dos treinamentos passou a ser de formato online, EAD. A empresa que já utilizava essa plataforma passou para 80% dos seus treinamentos utilizar plataformas online. A outra empresa era 70%, só utilizava os treinamentos presenciais devido à obrigação da legislação. Empresas que precisam utilizar serviços industriais pesados que não tem como realmente você treinar o seu colaborador de forma remota, né? Então, essa foi o entendimento no período durante a pandemia. Já pós-pandemia, já conversando com essas 2 empresas que foram entrevistadas, vemos que a tendência dos treinamentos do pós-pandemia em diante é que seja o treinamento híbrido. As empresas não vão deixar mais essa tecnologia de fora, como estava sendo antes. Vai mesclar treinamento presencial com híbrido. Então, esse foi o entendimento do trabalho, foi analisar esses resultados. E só para complementar, esse trabalho foi realizado no período de 2021-22,
Eu recebi ontem um e-mail da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, trazendo um panorama dos treinamentos aqui no Brasil. E para pesquisas futuras, né, trazendo um dado 2023 e 2024 já, comprova realmente isso. Reduziu os treinamentos presenciais, voltaram a um grau maior do que estava no período pandemia, mas entraram em equilíbrio. Então, realmente fomentando o que a pesquisa trouxe, que realmente essa questão do modelo híbrido de treinamento. Continuando utilizando as plataformas como nós estamos usando aqui, o Zoom, o Teams, que muitas empresas utilizam, o Kahoot para treinamento, não deixando de utilizar as apostilas, as videoaulas, tudo para poder fazer com que o colaborador seja, né, realmente treinado e desenvolvido na empresa. Então, essa é a nossa conclusão. Trouxemos aqui a questão que, para o futuro, é uma tendência a questão dos treinamentos de formato híbrido, e estou aberto a diálogos aqui, perguntas, questionamentos. Eu tentei dar uma resumida aqui no que estava no vídeo para não ultrapassar muito tempo, tá bom? Ótimo, Natan, ótimo. Vou te dizer que me deu um alívio e foi bem melhor do que o vídeo te Eu escutar. também, eu estava aqui já na aflição aqui já, mas deu Bom, para... alguém tem algum comentário, alguma pergunta sobre o trabalho apresentado agora pelo Natan? Paula? Não sei se eu posso participar muito. Deve, Paula, deve? A pessoa quer falar, né, animada. Natan, eu só me chamou a atenção, parabéns pelo trabalho, assim, eu acho que é muito valioso, né, as pesquisas relacionadas a treinamento e até para conseguir, enfim, depois devolver, né, para o mundo. A gente tem uma percepção de fora do que aconteceu na pandemia, mas ter dados eu acho que é sempre muito valioso, né, Com assim, certeza. enfim, para o que vem, para tomada de decisão, né, tanto na academia quanto fora. Eu acho que, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. E a minha pergunta é com relação à sua metodologia. Você disse que você usou análise de conteúdo. Então, se você puder explicar um pouquinho como é que você fez Ah, essa análise. primeiramente, a gente utilizou, né, entrevistas semi-estruturadas, nós realizamos entrevistas, buscamos essas empresas e em comparativo, a questão da parte dos dados secundários. O que a academia, né, a literatura fala sobre isso. Então, a gente utilizou essa metodologia, mesclando, principalmente, que a gente queria entender realmente o que estava acontecendo nas empresas, assim, de forma visível, mas também não podemos deixar a parte da academia de lado. Então, a gente mesclou essas duas formas, né, para poder trazer um trabalho final. Tá, E só não, para, porque é isso. desculpa, só Desculpa. para complementar, é porque, de acordo com o que a gente viu na literatura, foi alinhando com o que a gente estava vendo nas organizações. O formato online, EAD, se você for ver, iniciou muito, muito lá atrás, dados de antes de 2000. Já começou a ter essa questão utilizando o videocassete, até os termos utilizados nos livros, né, que essa geração agora nem vai saber o que é isso, utilizando, lembrei até do período de infância, TV Escola, era utilizado essas ferramentas, canais de TV, utilizando para esse tipo de ensinamento, de treinamento. Então, a literatura foi corroborando para essa identificação nas entrevistas realizadas. Não sei se foi claro. Não, é mais com relação. Estou perguntando porque a nossa pesquisa também é qualitativa e a gente já lá atrás colocou, é mais uma sugestão, dica, não é? Uhum. E entender como que você fez, entende? Porque lá atrás a gente também colocava a análise do conteúdo, usava Bardan, e aí a gente teve uma discussão
que a análise do conteúdo ela vai contar as palavras. Então, é por isso que eu queria entender se teve algo relacionado a isso, ou se você foi entender em profundidade nas entrevistas o que as pessoas fizeram e aí transformou em código, porque aí talvez não seja uma análise do conteúdo, seja uma outra forma de análise qualitativa, né? Assim, e aí você vai codificar, enfim, é nesse sentido só para poder te ajudar, Entendi. se fizer sentido, ou então, né, no nosso caso, queria saber como que você fez, se você foi nessa contagem mesmo, porque a gente não usou análise do conteúdo quando a gente entendeu que era contagem, a gente foi pela linha de codificar, enfim, tentar definir Foi, padrões, tal, foi tentar para definir mesmo. Eisenhard. Foi Tá, tentar definir legal, mesmo, tá? legal, legal. Porque eu acho que fica mais, não sei a expressão correta, fica mais desenhada a pesquisa, assim, você entender tanto o que está acontecendo agora com o que já foi feito. Então, foi tentar fazer esse desenho. Ótimo. Eu pensei em a gente já ir então para a apresentação da Paula e da Carla, né, nessa costura, né, que é o segundo trabalho, até para que depois, se a gente quiser voltar, né, à discussão da coleta, né, da análise dos dados, a gente também tenha, né, essa possibilidade de diálogo entre os dois trabalhos, se assim for o caso. Pode ser? E eu tô aqui torcendo que dê tudo certo com o vídeo dessa vez. O meu computador tá um pouquinho quente, acho que pode ser porque vem da internet e tal, mas vamos lá. Se der algum problema, a gente vê outra maneira. Primeiro aqui. Enquanto tu tenta abrir, Georgia, eu acho que Uhum. o Jardel tá aqui conosco ainda, e daí, Jardel, eu acho que dá para ficar preparado, sabe? Se for necessário, tu assume as picapes dos vídeos, o que que você acha? Tá, só me confirma o título já para eu deixar aqui mais. Tá, agora é a influência das metodologias ágeis, Tá bem. tá bom? Vamos lá então. Estamos aqui para apresentar os resultados do nosso artigo, apresentado à SEMEAD. E o título do artigo é A Influência das Não tá aparecendo a Metodologias Ágeis imagem, na Business Park. pelo Não? menos para Eu mim. sou a Carla Não. Pereira, está comigo também a Paula Foroni. Dessa vez a E a outra gente pessoa. está escutando, mas não tá vendo. Tá escutando, mas para mim aparece, talvez acho que é porque o computador tá se esforçando aqui. Vamos lá. Talvez já deu melhor você assumir, então, pra gente não perder muito tempo, né? Tá, só um Ah, tá escrito, minutinho. seu compartilhamento de tela está sendo carregado, tá devagarzinho. Vou interromper então e passo para você. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Conseguimos. Beleza. Vamos tentar ouvir agora. Ou acelerar aí da tecnologia. Olá, estamos aqui para Ok? apresentar os resultados do nosso artigo. Sim. Beleza. Então, vou deixar aqui maximizado e já inicio aqui, tá? Qualquer problema, caso dê durante a exibição, vocês falam por áudio, porque com o vídeo aberto na tela cheia eu não consigo ver as câmeras, tá bom? Uhum, tranquilo. Artigo apresentado à SEMEAD. E o título do artigo é A Influência das Metodologias Ágeis na Atuação do Business Partner. Eu sou a Carla Fernanda Pereira, está comigo também a Paula Foroni, e a outra pessoa que contribuiu conosco no artigo foi o professor doutor André Fischer. Bom, nós partimos aí, como base teórica, dos conceitos utilizados pela RBV,
e que foram aí sendo desenvolvidos ou complementados pelo conceito de capacidades dinâmicas, para conseguir aí trazer um olhar da diferença, né, do que acontece no modelo de business partner e no modelo aí que as consultorias e os teóricos, de forma ainda bastante inicial, têm atuado, denominado RH ágil. Por que isso? Porque a gente tem uma literatura já bastante consolidada do business partner, que vai reforçar a atuação junto à estratégia organizacional. O modelo de business partner, ele coroa ou ele consolida aí um RH estratégico. Com o acelerar aí da tecnologia, enfim, e das mudanças organizacionais, especialmente a partir da década dos anos 2000 para frente, a gente começa a ter a influência de metodologias ágeis dentro das organizações e em RH, e a gente começa a identificar essa nomenclatura, né, de RH ágil por consultorias, e na academia que vem trazer esse conceito, né? O RH ágil, ele é um profissional que busca aí minimizar desperdícios e otimizar o fluxo de valor para os seus clientes, organizando a função de RH em equipes multidisciplinares e capacitadas que se alinham continuamente às mudanças nas necessidades do negócio, detectando e adotando por meio da comunicação aberta enquanto opera em ciclo curto. Se a gente fizer uma contrapartida, a gente vai identificar que o modelo de business partner tem uma estrutura organizacional previamente definida, com diferentes áreas, né, que os autores, especialmente baseados no URI, que trazem, e o modelo de RH ágil, ou o modelo operacional, né, de RH ágil, a forma de operar RH enquanto uma forma voltada para agilidade, está organizado aí em squads, em tribos, ou mesmo por área de conhecimento, que são chapters. Nós temos aí também diferença na sua atuação, né? A gente tem uma atuação bastante generalista e muito com uma capacidade bastante consultiva em parceria junto com a liderança do modelo de BP. E o RH ágil, a gente está identificando aí que nós temos aí diferentes especialidades de RH que atuam aí em times multiqualificados e multifuncionais para proporem soluções para o negócio. Os dois modelos estão visando aí buscar agregar valor ao negócio, mas o modelo de BP está utilizando muito da credibilidade e influência desses profissionais para apoiar o agregar de valor lá na ponta, e o RH ágil tem características voltadas à flexibilidade, especialmente conseguir mais rapidamente agregar valor, mudando aí, alinhando continuamente aí as mudanças que o negócio traz. Então, a partir disso, nós temos como problema de pesquisa como se dá a atuação do Business Partner em empresas que utilizam metodologias ágeis. E o nosso objetivo é compreender, a partir do estudo de caso, como o Business Partner atua em empresas que utilizam a metodologia ágil. E nós utilizamos como metodologia o estudo de caso de Yin e Eisinger, e fizemos uma entrevista em profundidade com o gerente de RH e o diretor de tecnologia, a entrevista focada com coordenadoras, analistas de RH e análise documental, que incluía tanto o site da própria empresa, como entrevistas no YouTube. E na metodologia, nós utilizamos códigos a priori, nós entendemos que já existia a partir da literatura, e a pesquisa permitiu que nós observássemos outros códigos. Entre eles, a atuação do BP foi sendo modificada em função do contexto da organização, crescimento, depois a retração. A cultura ágil, que nós percebemos que a cultura da empresa já apresentava características ágeis, e percebemos também que o BP também atua como especialista na empresa. Como principais resultados, nós tivemos aí a atuação aí, realmente do BP junto à liderança, tem sido ainda bastante relevante. Os times, junto aos times, o BP tem atuado visando desenvolver e testar programas de RH, e as áreas especialistas nessa organização têm utilizado as metodologias ágeis para co-criar em parceria com a liderança e o BP soluções a fim de agregar valor ao negócio. Nós pudemos identificar também
a influência das metodologias ágeis nas práticas de recursos humanos, como em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão de desempenho, remuneração, comunicação interna e conversas de carreira, e resultados também percebidos pelo time de RH, como clareza nas entregas a serem feitas, um alinhamento de expectativa com o cliente, um maior alinhamento, redução do tempo das entregas e o melhor acompanhamento das entregas pela gestão e visibilidade para o cliente. O que foi possível aí ter como conclusão é que existe, na verdade, um modelo híbrido, né? Um modelo de business partner tem como característica aí dentro dessa organização essa fusão com as metodologias ágeis. Então, a gente conseguiu identificar aí essa composição do modelo híbrido de BP e ágil nessa organização. Como contribuições, nós temos aí finais para a literatura, o estudo dos impactos causados pelas metodologias ágeis nas áreas especialistas em RH, levando-as a atuarem como parceiras de negócio. E para a prática em recursos humanos, a gente teve como contribuição a verificação de que as metodologias ágeis têm diminuído essa distância entre as áreas especialistas em RH e o BP. Como estudos futuros, aí a gente recebeu algumas recomendações e identificamos também que podemos ampliar essa pesquisa, olhando a perspectiva dos colaboradores, e também em outras organizações que atuem há mais tempo com o modelo de BP, que não tenham ainda a totalidade da organização utilizando metodologias ágeis. E como considerações finais, a gente identificou que o BP tem essa atuação generalista e especialista ao mesmo tempo e uma atuação consultiva muito próximo da liderança, mas nós não observamos a sua atuação junto aos times ágeis, exceto na construção aí de programas e soluções para RH. O modelo de RH ágil não contrapõe o modelo de business partner e as metodologias ágeis têm ajudado a reduzir as tensões paradoxais, especialmente voltadas a necessidades de desenvolver programas de RH de forma flexível em respostas aos diversos ambientes de negócios. Então, a gente identificou que as metodologias ágeis têm aproximado o business partner dos especialistas. Muito obrigada. Ótimo. E boa dobradinha, né? Paula e Carla, né? Na apresentação do vídeo. É que ninguém sabe quantas vezes a gente gravou e regravou, né, Carla? E tá dando tempo, e vai e volta. Ai, não ficou bom. Ai, que desafio que é gravar. É mais difícil, né? Essas gravações do que a fala em si, Do que né? apresentar, enfim, a gente, né? Pegando o gancho do Natan, a vida agora é essa, né, Natan? A gente tem que gravar, tem que vir. É isso. É verdade, é verdade. Algum comentário, gente? Alguma pergunta em relação ao trabalho da Carla, da Paula e do André, né? Do Fischer? Uma excelente referência já na autoria né? Na participação, né? Na orientação, no acompanhamento aí desse trabalho. É o meu gato miando. Eu acho que ele tem alguma pergunta, mas não sei se deu para escutar, mas ele tem um gato miando. Alguma pergunta, alguma questão, pessoal? Georgia, também, se quiser fazer uso de alguma das suas colocações. Não, lendo o texto, assim, ficou muito claro, né? Eu acho que está bem estruturado, parabéns pelo trabalho de vocês, que é um desafio, né? A gente transformar tantas entrevistas e dados em um artigo de tão poucas páginas, né? Então, acho que está super bem estruturado. E uma coisa que me chamou a atenção, que foi algo positivo, né? Tem o quadro 2, que acho que compara o que é as descrições, né, do HRBP, o que é, e aí depois descrevendo os quadros em geral, né? Eu acho que eles ajudam muito no entendimento do texto, e então acho que foi uma ótima forma ali de sintetizar todo o conteúdo, mas de uma forma simples de se olhar e de utilizar aquela informação de uma forma mais prática. Então, para mim, foram só essas considerações, assim, que realmente os quadros ajudaram bastante na compreensão de todo o estudo. Perfeito, ótimo comentário, Jorge. Eu não sei se eu posso falar, eu só no final. Eu Claro. tô meio desambientada do protocolo. Mas é por isso que... Desculpa, se você achar que não, que é só no final, Renato, você me fala. Capaz, não? Tá bom. Eu nem sigo o protocolo, eu tô fazendo um esforço enorme.
Não, porque né, quando a gente ia ao vivo antes, tinha uma formalidade, assim, que eu já não entendia muito. No online, então, ficou mais difícil. Mas eu acho que pegando por conta do Natan, né? Então, assim, o nosso foi um estudo de caso único, né? Assim, o desafio é porque foi existem outros casos já, mas para esse artigo a gente só tinha dados fechados para um. E aí a gente usa como abordagem qualitativa o estudo de caso e a forma de analisar os dados vem muito pela Eisenhardt, por isso que a Georgia trouxe assim as tabelas, né? E aí essa forma de descrever, por isso que na hora que eu te perguntei da análise do conteúdo, queria ver como que você fez, entendeu? Eu não vi o artigo de vocês, depois eu olho, peço desculpas, mas para a gente, né, Carla, pelo menos para mim, assim, eu tinha uma dificuldade grande como que do Qualy eu vou trazer de uma forma clara, né? Então, a Eisenhardt me ajudou muito nesse sentido, porque aí ela vai trazendo como método, olha, põe na tabela, compare o padrão, enfim, para conseguir ter no estudo qualitativo, essa possibilidade de analisar de uma forma mais profunda, enfim, não sei se é profunda a palavra, mas talvez mais clara. Então, era isso que eu queria trazer, por isso da minha pergunta antes, viu? Trazer uma forma mais humana, né? Você tentar não só código, mas tentar fazer o entendimento, ter um entendimento do assunto. O código vem da fala, né, das pessoas, Isso. de onde vem isso e como traz, né, assim, é o desafio da pesquisa qualitativa, né, é isso. Por isso que E, da análise do conteúdo, eu falei, gente, como é que pegou um monte de palavra e transformou, enfim, será que está dessa forma, né? Para a gente foi mais difícil usar. se eu puder contribuir nisso, assim, eu penso que quando a gente fala, né, da análise de conteúdo, né, se a gente parte da Bardan, ela nos dá a possibilidade tanto de vários caminhos, na verdade, né? Tanto da codificação em si, quanto de categorizações mais amplas, né? Tanto a priori, né, partindo do que já se tem da literatura, ou a posteriori, né, do que a gente parte da análise dos dados. Então, tem até, né, tem alguns artigos já problematizando isso, que tudo meio que se joga a Bardan e parece que está resolvido, né? Mas quem sabe isso seja feito, para além das críticas que eu acho que são bem interessantes, justamente por isso, né? É uma autora que nos possibilita colocar, né? Fazer uso, né? De diferentes maneiras da análise do material que temos em mão, né? Quem sabe uma outra questão, não sei se para esse momento, mas para a gente pensar enquanto academia, né? É o quão também tem um movimento, me parece, por vezes, de quantificar a quali, né? Porque de determinada forma a gente vai tensionando de um jeito de que parece que a gente também tem que, e eu vi, né, colocando ali até a palavra que a Paula e a Carla usam, né, de evidências, que essas evidências sejam de alguma maneira inquestionáveis e parece que quando eu quantifico, eu torno de um jeito que a resposta está ali, né, enfim. Sendo que a própria Quali, por si só, né, eu trabalho com história de vida. História de vida em si é um indivíduo que vai fazer a conexão com o social e a partir daquela história, né, se conectar. A evidência está posta na fala, né? Eu não preciso necessariamente de uma comprovação daquele que o diz, né? Mas ele vive, experiencia e ali está posto. Então, assim, né, são as N possibilidades que a gente tem. Eu adoro essas discussões também, eu acho extremamente interessantes e ricas. Eu fiquei me coçando, assim, quando a Paula fez a pergunta, mil coisas me passaram pela cabeça. Na primeira pergunta e agora que a gente fez essa conversa, acho que tecer esses comentários pode ser interessante. É aquilo que eu sempre digo, eu sempre sinto falta de tempo nos congressos, porque a vontade que me dá é assim, né? A gente pegar um tópico, tá, então, né, vamos discorrer sobre ele a partir daquilo que a gente, né, sinta necessidade e que os trabalhos chamem, né? Porque eu acho que os trabalhos fazem isso também, né? Eles chamam para uma provocação e às vezes pelo protocolo, né, Paula? A gente não consegue seguir necessariamente a provocação que os artigos nos trazem, porque a gente tem que cumprir aquilo que já está pré-estabelecido numa categoria pré colocada, não necessariamente dialogando com o que está posto. Eu acho que com isso a gente pode ir para o terceiro trabalho, que é o trabalho do Gustavo, né, Gustavo? Eu só vou retomar aqui o título direitinho para o Jardel
poder nos auxiliar na localização do vídeo. Não sei se ele já está, mas é o Teletrabalho e Clima Organizacional no Brasil, Tendências e Reflexões. Vocês viram que eu fiz a fala e já fui pro terceiro só por causa do tempo, tá? Não foi, não foi no cerceamento da fala. Conseguiu, Jardel? Tô abrindo aqui. Nesse nosso teletrabalho, conseguiu localizar esse? Sim, sim. Olá. Tá ok. Vamos mais uma vez, né? Vou compartilhar, vocês me falam se está ok a escuta e a visão. Se der algum problema, vocês me avisam por vídeo durante o compartilhamento. Perfeito. Vocês conseguem ver? Sim. Olá, este ensaio Vocês conseguiram ouvir? Sim. Só deixar a tela Tá bom. grande. Então, vamos lá, vou dar aqui. Olá, este ensaio é intitulado como Teletrabalho e Clima Organizacional do Brasil, Tendências e Reflexões. Temos como primeiro autor o Gustavo Franco Xavier, mestre em administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e os coautores, professor Edson Queijo de Miranda Cubo e professor Aline Ambrósio Avelar Bento, também professores do programa de pós-graduação na USCS. Primeiramente, dizer que o contexto da pandemia da Covid-19 mudou completamente a questão do trabalho, né? Devido à situação da restrição de movimentação, a crise sanitária, e isso repercutiu no clima organizacional das empresas em função da necessidade de adaptação ao contexto pandêmico. Tivemos também, digamos, dentro dessa situação, o fato de que houve a reforma trabalhista em 2017, que acabou, né, introduzindo ali um novo capítulo sobre teletrabalho, definido como a prestação de serviços preponderantemente feita fora das dependências do empregador. Então, o teletrabalho, principalmente a questão do trabalho remoto, foi essencial, né, para diminuir o contágio da pandemia e foi adotado rapidamente pelas organizações, né, de maneira compulsória para, eu diria, configurar ali uma situação de segurança aos indivíduos, né? Então, houve uma adoção, eu diria, significativa. E também a questão, digamos, da forma híbrida, né, que depois acabou sendo pensada, né, para a adoção dessa modalidade. Houve uma análise da literatura recente, né, que tem demonstrado um aumento das publicações científicas acerca da influência da Covid-19 e em relação à questão do efeito do teletrabalho sobre o clima organizacional, detectamos ali uma escassez de publicações, né? Então esse ensaio ele visa a responder à pergunta de que modo o clima organizacional nas organizações brasileiras vem sendo modificado em função da implementação do home office. Então, refletindo sobre o clima organizacional e teletrabalho, o clima organizacional é o conjunto, né, da percepção dos indivíduos acerca das práticas organizacionais e o nível de ocorrência dessas práticas no ambiente organizacional. Então, nós temos ali que práticas, né, em relação à autonomia, pressão no trabalho, relacionamento, principalmente a relação com a chefia, as práticas relacionadas a isso geram um clima organizacional. E como que isso muda diante do teletrabalho? Esse é um ponto importante, né, a ser, digamos assim, explorado, né? Então, no que tange ao trabalho remoto, ou home office, né, temos essa modalidade em que o indivíduo realiza, né, o seu trabalho com o uso de tecnologia de informação fora do contexto
shop floor, do ambiente de trabalho, realiza de sua casa, por exemplo, no caso do home office, né? Então, esse é um ponto relevante, porque temos repercussões, principalmente no que tange a ideia de que esse indivíduo vai utilizar, por exemplo, um ambiente privado, a casa dele, haveria ali o mobiliário adequado, o espaço adequado, como fica ali a questão da divisão desse espaço, né, o espaço privado, o espaço particular com o trabalho. Então, algumas questões começaram a aparecer e na revisão da literatura detectamos isso. Então, aqui nós temos aqui os efeitos do home office no clima organizacional das instituições do Brasil, né? Então, detectamos ali, por exemplo, as desvantagens como as dificuldades de adaptação, falta de comunicação, isolamento, problemas psicológicos, infraestrutura e suporte insuficientes, né? Então, agora, o fato é que da pandemia para cá, principalmente no contexto pandêmico, isso foi essencial para lidar com aquela situação. Outros aspectos também, a gente percebeu uma proporção maior de mães do que pais disseram ter problemas com o trabalho remoto em razão da necessidade de cuidar dos filhos, né? Então, esse é um ponto também importante, né? Enfim, o nosso ensaio começou a trazer, né, os elementos facilitadores ou dificultadores, né, da implementação do home office no ambiente de trabalho e como é que isso, de certa forma, se relaciona com o clima organizacional. Então, aqui, os empregados também acabaram perdendo aquela fluidez, aquela informalidade, aquela, digamos assim, o compartilhamento de conhecimento tácito, né? Tudo teve que ser agendado, perdeu-se um pouco daquele ambiente mais de linguagem indireta, né, do que a gente tem no contexto brasileiro, né? As desigualdades de espaço ficaram mais evidentes, né? O lado positivo é que houve sim um aspecto colateral, né? O aumento do tempo com a família. Agora, é preciso ver a qualidade desse tempo também, né? O fato é que a gente detectou ali, digamos assim, efeitos até mesmo no clima organizacional e podemos dizer até na cultura organizacional, né? Nas conclusões, percebemos que o teletrabalho é uma modalidade em que o trabalhador executa suas tarefas fora do ambiente de trabalho da empresa, né? A pandemia trouxe, reforçou a adoção do teletrabalho, principalmente na questão do home office, mas hoje a gente observa aí uma preferência pela modalidade híbrida, né? Então, sim, houve um efeito, né, do clima organizacional sobre as organizações, né, brasileiras, né? Perdão, o efeito do teletrabalho sobre o clima organizacional das organizações brasileiras, né, de modo substancial e com efeitos, digamos, polarizados, influenciando a rotina de trabalho, a informalidade, o compartilhamento do conhecimento tácito, né, a linguagem passou de indireta a direta, né, então tudo isso daí teve repercussão. Né? E em pesquisas futuras, o importante aqui seria verificar o desempenho das organizações, sejam elas públicas ou privadas, com a consequente alteração da cultura do trabalho em função da implementação do home office. Obrigado, é um tema ainda muito interessante e ainda há questões a serem, eu diria, respondidas. Então, espero que este ensaio possa nortear isso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Você tem algum comentário para além do vídeo? Tá sem áudio, mas eu acho que tá aberto o microfone, mas a gente não te escuta. Vou tentar trocar aqui. Deu. Se me... Eu acho que tá falhando. Tá falhando. É só para mim, gente? Não? Não. Tá. Para mim. Não conseguimos, Gustavo. Eu acho que deve ser, sabe, alguma... Ai, meu Deus, me esqueci o nome.
Mas mau contato, né? Por vezes ali no cabo, algo assim. O meu também tava hoje, eu tô sem cabo. Tirei, tá. Deixe direto no computador para ver o que que. Às vezes eu acho que eles têm vida própria, né? Funcionam quando querem. Acho que o Gustavo tá tentando, sim. Tentando verificar ali para voltar o contato com a nave. Enquanto isso, para a gente organizar só, para ver se tem algum comentário, alguma observação, não um comentário em si, né? Só para a gente ver se a gente vai ter. Daí qualquer coisa a gente organiza as. Gustavo voltou a imagem. Ainda não voltou o áudio. Deixa eu ver. Agora sim. Não. Volta e fica na mesma posição o dedo ali, ó. Tem que ficar. Talvez tentar falar sem o fone. Eu Talvez acho seja que no fone. não tá dando, Gustavo. Eu acho que tenta desplugar. Pelo jeito, vocês não vão, pelo jeito, não vão conseguir me ouvir mesmo. Não, tô ouvindo agora. É isso aí, menino. Tá ouvindo? Agora sim, é isso aí. Isso aí? É isso aí. Ai, parece brincadeira, Gustavo, mas agora não estamos. Eu acho, Gustavo, que é má conexão no plug mesmo. É a posição. Eu tô Agora sim, colocando. Voltou? voltou. Não se mexa. Não vou Só me aponta. mexer, porque não dá. Essas coisas acontecem na hora H, é duro. Pessoal, né? A gente fez um trabalho aqui, como vocês viram aí, descrito aí sobre home office, né? Eu fiz uma pesquisa específica, né? Inclusive, eu olhei o trabalho até desenvolvido pelo Dr. Fischer, né? Liderado aí sobre os executivos, né? Eu acompanhei esse trabalho, vi outros que eu não citei aqui, porque não haveria tempo. E eu fiz um trabalho muito interessante também no setor público, nas universidades federais, né? E algumas consequências, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Os servidores lá, porque eu excluí a categoria dos professores, só para acrescentar as tendências, né? Para não falar só do setor privado, eu diria que o setor público também, né? Uma coisa que a gente detectou é que não é a opinião majoritária. A opinião majoritária não é aquela de ficar totalmente remoto. E sim, o pessoal prefere o trabalho híbrido, né? A preferência forte, com a presença de 2 vezes por semana, né? Então, foi feita uma pesquisa, vai sair um artigo ainda, estou esperando a publicação desse artigo, né? E mostra que as pessoas, né, a maioria, ao contrário do que você pensa, o pessoal prefere tudo trabalhar em casa. Não é verdade. Isso pode ser até uma verdade em empresas, né, ligadas à tecnologia, outra coisa, mas isso não ocorre, por exemplo, especificamente no setor público que eu fiz a pesquisa, né, nas universidades federais. As pessoas sentem muito a falta do contato, né? Vocês viram aqui no artigo, né, que uma das coisas que está sendo criticada, que se perde, né, é o conhecimento tácito, né? O Brasil é uma cultura de alto contexto, né? Vocês são da área de RH sabem, né? Aqui não se é tão direto quanto é na Alemanha, né? Ou no Reino Unido, né? Você não pode ser tão, às vezes, direto, assim que soa até grosseiro. É uma coisa interessante. Então, o hibridismo está obrigando a gente a ser mais objetivo, mais pragmático, mas as pessoas estão sentindo falta, né? Então, por exemplo, de estar todo mundo junto, né? Você consegue passar, você consegue compartilhar, né, melhor as ideias, né? Quando se está todo mundo junto. Mas eu acredito que o hibridismo é tendência, veio para ficar, né? No setor privado, né? Eu acho que isso é muito mais fácil de estruturar nas empresas que têm porte para isso, né? Tecnologia e tal. E no setor público, isso também creio que não tem volta, né? Mas as pessoas sentem falta, né, dessa interação, né? Os ganhos aqui vão além do convívio familiar, né? A autonomia, e nas grandes metrópoles, principalmente a economia de tempo, né?
E para as organizações, elas podem fazer, assim como no estudo do Dr. Fischer apontou, para que eu vou precisar de uma infraestrutura monstruosa, né, se eu posso ter, né, um espaço menor para executar as mesmas coisas, né? Então, acabou saindo um monte de conclusões interessantes aí, que está alterando o clima, que impactou em razão, primeiro, da Covid, que foi o compulsório, depois a cada um. Lembrando que no setor público, né, eu não posso deixar de falar, o que permitiu isso oficialmente no setor público foi um decreto de 2022, né, aí cada órgão pôde estruturar no Poder Executivo Federal, né, pode estruturar a forma, né, como se daria o seu home office, né, ou o seu teletrabalho, que é a maneira como a legislação brasileira se refere, né, chama de teletrabalho. Pessoal, era isso, eu não quero me delongar demais, porque eu sei que a gente vai ter discussões aí, e eu peço perdão aí, que, né, o tema, todos aí são muito interessantes, né, mas estamos até o final aí para discutir o que vocês quiserem. Ótimo. E que bom que a gente conseguiu te escutar, né, Gustavo? Que Não se bom! mexa, não se mexa ainda para a gente poder, né, se... Eu ia ficar muito frustrado, viu, professor Renato? Não, a gente dava um jeito, nem que fosse Libras, não sei. A gente dava um jeito. Que bom. Algum comentário para o Gustavo? Alguma observação? Alguma dúvida? Acho que só Não? complementando, né, essa questão, ele falou também tem outras pesquisas, mas a sugestão realmente é a pesquisa empírica, né? Acho que tem ali um levantamento muito legal da parte teórica, então complemento ali de entrevistas e tal, acho que nesse outro trabalho que você também fez, acho que os dois juntos ficam bem legais também, complementa. E como vocês disseram antes, né, não é, há uma pressão, né, como o professor Renato disse, há uma pressão para que as pesquisas na nossa área sejam cada vez mais quali e quanti, né? Parece que né, eu sinto isso, né, que como se tornasse, né, como se não fosse às vezes suficiente, né, a pesquisa exploratória só apenas com base qualitativa, que para mim é fortíssimo, né? Eu aqui nessa pesquisa, né, a gente utilizou o Atlas TI, fizemos a categorização, né, as codificações, né? O Atlas TI versão 23, acho que é o último, né? E é extremamente interessante, né? E isso desmancha vários tabus, né? Que a gente achava que era de um jeito e você descobre que na prática as coisas são de outro, né? Então, o modelo do trabalho está mudando, né? Tá mudando, aliás, já mudou, né? E eu acho que até por uma questão de custos, né? A reversão, né? Embora algumas empresas estejam, né, pensando em voltar, empresas de grande porte, né? Que eu contatei, né? Que eu já contatei e eu vou continuar pesquisando, né? Não pensam em retornar, não. Né? Empresas de grande porte, multinacionais, porque isso não faz mais sentido, né? O que era antes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom, Gustavo. Esse é um dos temas, eu acho que do momento, né, de alguma forma, que podem nos auxiliar, assim, a pensar várias questões. Não há um consenso, né? Nem entre os trabalhadores, né, nem entre as organizações, né? Acho que é um baita tema de pesquisa, Gustavo, incentivo que faça, né, que dê continuidade. Um comentário bastante rápido, assim, para a gente, mais para você, assim, pensar, na leitura, e é claro que é uma questão de percepção, né? Na leitura que eu fiz, eu ainda sinto a necessidade de que o clima mesmo, né, organizacional esteja mais presente, assim, nas discussões, e efetivamente, eu fiquei muito reflexivo, sobretudo com o título do teu trabalho, Gustavo, e daí eu fui ler com esse olhar, assim, na busca, né, por respostas no que se refere a esse clima, mas problematizando na minha cabeça, que veja, né, quando a gente fala de clima organizacional, a gente está falando, né, partes, né, dos estudos iniciais de uma organização, né, em que os indivíduos estão postos, né, e colocados naquela organização.
Vejo que a discussão colocada agora é que clima organizacional é essa e em que organização, em que modelos de trabalho, né, ainda híbridos que podem se ter, que ainda se conectem ou não às pessoas, dada uma organização, e que clima é esse, assim, né? Como tu exemplifica ali, né, e como tu fala, assim, né, seja no momento do cafezinho, mas que momento do cafezinho é esse, sendo que eu tomo meu cafezinho por vezes na minha casa, até podemos tomar café juntos numa reunião, entende, assim? Eu acho que tem uma pegada, Gustavo, nessa tua discussão, né, nessas discussões que vocês estão fazendo, que dá para dar uma boa problematizada, uma boa provocada e pensar para além da caixa, assim, né? Vamos dizer, né? O que eu quero te dizer com tudo isso? Tens a possibilidade, inclusive, de resgatar e, quem sabe, redefinir o que a gente entende por clima organizacional, né? Porque a gente está rediscutindo o que é trabalho, a gente está rediscutindo o que são organizações, e quem sabe essa possa ser uma boa contribuição dos artigos e das discussões de vocês também. Não sei se faz algum sentido, mas eu quero te dizer que foi essa a primeira provocação que me gerou ao ler o título do teu trabalho, né? Que se coloca nessa relação, né? Correlação entre teletrabalho e clima, né? Faz muito sentido, professor, e não só, principalmente, e não só, eu cheguei a tocar, né, como vai ficar a cultura organizacional, Uhum, né, das empresas aqui, né? Como a gente falou, são empresas, a cultura aqui é de alto contexto. Como vai ficar a cultura? Né? Cultura é uma coisa, o clima, a gente sabe, é um retrato de um momento de como está a organização, né? Tá mais positivo nessa dimensão, nesse aspecto, ficou na mesma, ou está negativo, entendeu? O que, que precisa, né? Funcionou em algum setor da organização, outro funcionou mais ou menos, né? Mas e a cultura? A cultura que é algo de longo prazo, né? De médio e longo prazo, como vai ficar? Né? E isso vai provocar, né? Isso é uma coisa que nos intriga como pesquisadores de fato, né? Porque o que vai ficar no final de tudo isso, né? O que restará da cultura, né? Vai haver ainda, né? Vão sobrar, a nossa cultura vai se modificar permanentemente, só sobrarão resquícios, né? Do que era, né? A cultura das organizações no Brasil, né? Até então, né? Então, então é totalmente pertinente a sua provocação e é importante para parar para pensar nisso, né? E aí até as práticas de RH, né? Outra provocação importante, eu não toquei aqui, mas é a questão da liderança, né? A liderança clássica, como conhecemos, né? Ela não é mais tão efetiva, né? Pelo menos o que eu observo, isso precisa ser comprovado. Eu ainda não vi estudos e artigos sobre isso, né? Já vi gente falando da liderança, etc., mas são coisas pontuais, isso precisa ser objeto de, por exemplo, de um estudo mais profundo, né? Sobre o novo perfil de líder, né? Já que é um modelo novo de trabalho que está impactando as relações, né, de trabalho, né, de recursos humanos, então como vai ficar, né, essa nova liderança? Também era isso, pessoal. Eu acho que eu falei demais aí. Eu acho que vocês têm muito mais a contribuir do que eu. Capaz, Gustavo. Acho que a riqueza da contribuição está na troca, né? Que bom que a gente Uhum. possa trocar e dialogar. E eu acho que tu faz apontamentos muito pertinentes, né? Por isso o incentivo para a continuidade dessas pesquisas, quem sabe vocês mesmos possam responder essas perguntas que são colocadas. E eu acho que tem aí um avanço também, né? Depois, quem sabe, para além do clima, para discutir cultura organizacional, que não dá para ser dissociada da cultura, né? Daquele local, como tu mesmo coloca, né? E cita da cultura brasileira. Acho que essa pegada, né, essa discussão que tu traz também da liderança, é algo que precisa ser melhor investigado. E não muito distante disso, né? Então agora a gente tem o trabalho do João, que fala sobre os benefícios e a humanização do trabalho por meio do home office, numa perspectiva do ESG. Então, né, super em diálogo, né, João? Com possibilidades boas de diálogo entre né, o que a gente está conversando agora. Total, pelo que eu ouvi até agora, é diálogo total, total. E que bom, né? Vocês querem que eu compartilhe o vídeo também? Eu acho que o Jardel
Ah, tá. Tava te procurando aqui na minha janelinha, Jardel. Eu acho que o Jardel vai fazer essa tentativa para Tá nós. bom, tá bom. Já tô com ele aberto aqui. Tá. Enquanto isso, Jardel, enquanto tu vai colocando, só para a gente se preparar, eu acho que Já a estou gente me pode tirar vendo uma aí. foto. Isto. Uma fotinha depois de registro todos, né? Então, só para... Vamos testar? Vamos lá. Olá, eu Muito sou o bom. professor João Pinheiro de Barros Neto e vou aqui apresentar o trabalho da Janaína Almeida Bastos, que fez juntamente comigo, como orientador, denominado Benefícios e Humanização do Trabalho por meio do home office na perspectiva do ESG, um estudo sobre a percepção dos colaboradores. Muito bem. A gente sabe, a pandemia trouxe, né, uma série de mudanças, transformações muito rápidas, acelerou muita coisa. A gente aprendeu na prática o que significa mundo VUCA e logo em seguida o que é o mundo BANI. Mas a verdade é que foram muitas mudanças, algumas delas se incorporaram no nosso dia a dia. Então, houve muita coisa ruim, mas como tudo na vida, a gente também pode trazer e tirar alguns aprendizados. Um desses aprendizados foi justamente o home office, que né, se disseminou durante a pandemia de maneira muito rápida, de maneira muito assodada. As empresas não estavam preparadas para isso, essa que é a verdade, mas se adaptaram. Nós também, empregados, não estávamos muito bem preparados para isso, mas também nos adaptamos e foi uma experiência que transcendeu esse período de emergência sanitária. Hoje, o home office virou uma verdadeira febre, por um lado, e uma febre meio complicada por outro lado, né? Há muita polêmica ainda sobre isso. Então, nesse cenário, a verdade é que empregadores, no primeiro momento, aprovaram muito bem, empregados aprovaram muito bem, continuam aprovando, e não conseguimos fugir hoje da polêmica. A verdade é que tem muitas empresas exigindo a volta dos seus trabalhadores para o presencial e há muitos empregados resistindo. Nos Estados Unidos, nós temos casos graves, até que as empresas estão querendo considerar como insubordinação, falta grave, e até demitir. Um caso recente agora foi o TikTok, né, que mandou os quase 7 mil empregados voltarem e eles se recusaram. E agora a TikTok criou um aplicativo para fazer com que esses empregados voltem ao trabalho presencial. A verdade é que está uma confusão muito grande. Mas o home office nada mais é do que uma modalidade de trabalho, definida como todo e qualquer trabalho intelectual realizado em casa com a utilização de tecnologia, computadores, tablets, smartphone, precisa internet, né, banda larga, telefonia que ainda tem fixa, ou móvel, e que permite receber e transmitir informações de arquivos, textos, ou seja, trabalhar de casa. O home office, ele é diferente do teletrabalho. O home office é aquele que a empresa manda para casa determinado dia, período, e o teletrabalho é aquele que a pessoa assina um novo contrato e fica em casa de vez. A verdade é que os dois são modalidades novas, né? Pelo menos assim, nesse grau de implementação. A humanização do trabalho ela se refere a um conjunto de práticas, abordagens que buscam o quê? O bem-estar do trabalhador, né? Levando em consideração as suas necessidades, expectativas, né? Então, a humanização do trabalho, ela busca, inclusive, combater sobrecarga de trabalho, estresse, desgaste. E o SG, ultimamente, deixou de ser moda para ser quase uma necessidade de sobrevivência das empresas, representa três conceitos interrelacionados, que é a responsabilidade ambiental, a social e de governança. São três perspectivas diferentes. Então, os critérios de ESG abrangem, englobam, né, também na vertente social, as questões de melhor condições de trabalho, de relações trabalhistas, saúde, segurança,
Portanto, a gente pode ver aqui que o home office pode ser uma boa alternativa para que as empresas consigam praticar com responsabilidade a, a humanização e também como uma prática de ESG. O que nós fizemos foi um survey, nós conseguimos 121 participantes com respostas consideradas válidas. A técnica de amostragem foi o snowball, a bola de neve. A gente sabe que tem algumas limitações, mas para o nosso objetivo foi muito adequado. E o questionário foi um questionário eletrônico, composto de 20 perguntas, que nós enviamos e conseguimos interpretar com auxílio do Excel, das planilhas Excel, e de um software de nuvem de palavras denominado WordArt. Bom, aqui são alguns dos resultados que nós obtivemos, né? Aqui nós vamos ver a primeira tabela, lá em cima, as dificuldades com o home office. Vocês vão ver que sim, há dificuldades, houve dificuldades, né? Mas também houve muitas facilidades, que são mencionadas pelos próprios empregados, logo na tabela 10. Né? E aí a gente vê que muitas empresas elas mantiveram o trabalho remoto na modalidade híbrido, né? Ou seja, aquele que tem alguns dias por semana tem que ir para o escritório e outros não. Poucas empresas em relação ao percentual de híbrido, ficou quase equilibrado, o totalmente remoto e o totalmente presencial foi a minoria dessas empresas. Quando se perguntou a esses empregados as dificuldades, eles disseram que não houve, né, muitas dificuldades, se adaptaram facilmente, e também que não houve assim grandes empecilhos, coisas negativas. Claro, tudo tem, né, os pontos positivos e pontos negativos. Mas o que a gente percebe é que o home office tem sim as suas dificuldades, mas os empregados apontaram muitos benefícios e, de uma forma geral, enxergaram vantagens superiores às dificuldades que foram, inclusive ao longo da pandemia, já superadas. Então, hoje, eles se sentem extremamente à vontade com o home office. E são poucos aqueles que gostariam de voltar ao modelo tradicional. Então, é importante dizer, como nós vimos no referencial teórico, que sim, o home office, desde que bem implementado, bem aplicado, pode ser considerado uma prática de humanização alinhado aos critérios do ESG, porque propicia aos empregados uma possibilidade maior de autonomia, menos desgaste, mais tranquilidade, proximidade com a família, desde que se evitem aqueles problemas que também foram apontados, como sobrecarga de trabalho, confusão entre vida pessoal e particular. Enfim, o home office se constitui, sim, pelo menos na visão dos empregados, como uma prática de trabalho humanizada. Tanto é que foi a escolha da maior parte dos próprios empregados e no momento que a gente fez a pesquisa, também da maioria das empresas. Hoje a gente sabe, está havendo uma polêmica, né? Mas o fato é que o home office e o ESG, eles se complementam. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, deixo as referências bibliográficas, convido todos a lerem o artigo completo e me coloco à disposição para responder perguntas através dos nossos e-mails, tanto eu quanto a Janaína. Muito obrigado. Ótima apresentação, obrigado, João. É interessante, né? Agradecer o João do vídeo, com o João aqui, né? Que bom. E abro então, né, para comentários, possibilidades, né, da gente pensar sobre o home office, né, ESG. Eu até queria complementar, parabenizar as contribuições de todos, né? Mas em especial do Gustavo e da professora Paula também. Eu acho que tem assim, um alinhamento muito grande com a pesquisa que eu e a Janaína realizamos. Por quê? O que é que eu vejo hoje, né? Nós estamos numa fase de transição.
Então, a maior dificuldade para se adotar o home office não é dos empregados, é dos gestores, é das lideranças. Então, quando a gente vai para o serviço público, a gente encontra, eu tenho várias pesquisas também na área de serviço público, a gente encontra uma liderança mais de uma geração mais experiente, vamos dizer assim, que não sabem trabalhar à distância. O modelo de trabalho é aquele: eu fui pago, contratado, eu sou gestor para ficar olhando o funcionário. Eu não sei trabalhar medindo produtividade. Então, isso é uma grande dificuldade. E como eu dou aula na graduação também, o que é que eu vejo? Aluno que chega para mim e fala assim: mas professor, não tem jeito. Ele quer que eu trabalhe presencial, não aceito, não vou. E eu fico olhando e falo: puxa vida, isso aí não faz sentido na minha geração, porque o nosso problema era trabalhar, arrumar emprego, né? Estabilidade. O que a geração hoje, a geração Z, né? E essa alfa que vai entrar agora, simplesmente desconhece, não sabe o que é isso. Né? A pandemia trouxe isso para nós, acelerou muito esse aspecto. E aí a gente tem que pensar o seguinte: qual é a solução que nós temos para as nossas cidades? Aí veio o ESG. Não adianta, é carro elétrico, tá? E o que a gente faz com a bateria depois? Não é? Então a gente está arrumando soluções paliativas, quando na verdade deixar a pessoa em casa é a melhor solução. Porém, isso exige, aí sim, repensar a organização. Porque quando eu falo em empresa, eu penso logo no local físico. Eu não penso, por exemplo, numa rede. Porque a empresa hoje, as grandes empresas, elas são empresas que são redes. Elas não necessariamente precisam das pessoas lá. E aí a gente vê empresa de tecnologia como a Tesla, cujo gestor, cujo CEO não é da geração atual. As gerações hoje são muito rápidas, né? São muito curtas. Ele é de uma geração que foi criada no trabalho presencial. Né? Então, eu vejo muita sintonia com o trabalho do Gustavo. Achei muito pertinente, né, as contribuições dele aqui, porque isso me abriu os olhos. E quando o senhor fala em repensar, é de fato. Né? A gente está num momento de transição. Talvez daqui a 10, 15 anos a gente olhe para trás e pense assim: poxa, mas isso aí é organização? Entrou para os livros de história. A contribuição da professora Paula, eu, como na área de recursos humanos, nossa, sofri demais até a pandemia nessas análises de conteúdo. Porque a gente pegava lá o livro do Bardan, o único, né? Era a Bíblia, e a gente tinha que fazer aquele trabalho que sinto muito. No final, terminava sendo a nossa percepção de novo. Tudo bem, a gente seguia. Mas hoje, por exemplo, nós temos um monte de softwares livres, gratuitos, que nos permitem fazer, não fazer análise, bem entendido, mas nos dão, assim, uma estrutura muito boa. O NVivo, por exemplo, é gratuito, mas, assim, para trabalhos de iniciação científica, graduação, e eu ouso dizer, até para pós-graduação, atende perfeitamente. Eles fazem a nuvem de palavras, eles fazem a análise de cluster, eles fazem os códigos, eles fazem as categorias de divisão, e para nós pesquisadores, a gente só tem que analisar aquilo lá, né? Só tem que analisar. Mas traz uma estrutura visual e objetiva muito forte, que nos ajuda muito nessa análise de conteúdo. Porque a verdade é que antes era a nossa percepção. A gente via lá: eu vi tantas palavras, contei aqui e tal, e tudo bem. E agora não, rapidamente, a gente consegue fazer uma estrutura para que nos facilite a análise de conteúdo. A gente fazia a pesquisa toda, quando chegava na análise de conteúdo, levava mais tempo para fazer esse negócio do que o trabalho inteiro. Né? Então, assim, a tecnologia veio, vai ficar, e o que eu percebo é que nós estamos num momento de transição. E o grande empecilho é o empecilho cultural e geracional. Porque a galera que tem hoje, eles se sentem... Ontem mesmo, né, a PUC estava sem energia elétrica. Ficou 3 dias sem energia elétrica, para vocês terem uma ideia. E eu percebi que eles, de novo, né, que eles interagem muito bem pelo Teams. Né? Parece que estão em casa, e estão mesmo. Então, eles se comunicam mais, eles não gostam de abrir a câmera, é verdade.
mas, nossa, é uma interação muito maior do que a que a gente vinha tendo até a semana anterior na sala de aula presencial, por incrível que pareça, né? Então, assim, eu estou muito feliz com a participação aqui. Para mim, assim, já deu outros horizontes. Anotei todas as contribuições do professor Renato, as preocupações do professor Gustavo, da professora Paula, né? Porque eu vou implementar, sim, essas novas questões que foram levantadas e que eu acho que justificam pesquisa, até no sentido de a gente repensar mesmo como fazer as análises dos nossos trabalhos. Então, eu me coloco à disposição, sei que até falei mais do que talvez deveria, né? Mas, mas é que realmente a oportunidade foi sensacional e eu aprendi muito com vocês aqui. Muito obrigado. Mas estou à Bom, disposição, João, claro, né? Se ainda tiver tempinho. te escutar é sempre bom também, João. E, né, essa vitalidade, né, e essa energia, né, que a gente se coloca e se mobiliza para os nossos trabalhos. Nós já estamos, né, se colocando para um encerramento, faltando 5 minutos, mas eu não posso deixar, João, eu tenho várias coisas, né? Mas uma delas eu acho que é importante, eu acho que serve para todos nós. Eu lembrei de um artigo do Sidney Rocha de Oliveira, eu posso tentar localizar e coloco aqui no chat, que ele faz, eu não lembro exatamente o título, mas ele faz uma pergunta como é possível falar de gerações no Brasil? E ele vai fazer uma provocação das disparidades, né, que a gente tem nesse país continental, e que o quão difícil, né, é a gente falar isso, né, de tantas diferenças mesmo, né, em relação à tecnologia, né, acesso à educação, enfim. E daí sempre quando a gente fala de gerações, eu me recordo desse artigo, no qual eu gosto muito dele, não sei se para citar nos nossos artigos, mas no mínimo para problematizar e fazer pensar, né, a própria pesquisa quando a gente faz o uso de gerações, quando a gente pensa sobre isso. E daí eu me lembrei disso, João, nisso, né, quando falava das gerações, e é isso, né, fato, né, que há diferenças geracionais nas organizações, na sala de aula e por aí vai, e isso é um fato, mas penso que artigos como esse podem nos ajudar a problematizar e nos fazer pensar sobre isso mesmo, assim. Enfim, tinha várias outras coisas aqui. Eu já elaborei sobre esse processo de que sempre falta tempo nos congressos, e isso já não me. Eu busco aqui, Silvio, e coloco nesses minutinhos que nos restam. Eu queria, o que eu não posso deixar de fazer também, é agradecer, né, por essa manhã, por estarmos juntos, né, por esse pedaço de manhã. Que boas contribuições, que boas discussões que tivemos, que a gente possa, né, continuar aí no Congresso dialogando, para além dele também, que incentivo que vocês, né, continuem submetendo, né, para o nosso tema, né, no qual estou eu e a Ângela, né, de políticas, modelos, práticas de gestão de pessoas, que a gente possa avançar nesses diálogos. Quero agradecer especialmente a Geórgia, o Jardel, né, por esse vai, mexe, vira e coloca vídeo, faz, né? O Gustavo, por não ter desistido de conversar conosco, o Natan, por, né, ter feito uso do jogo de cintura ali, disse, vamos continuar com esse vídeo aí, né? Essa vitalidade também do João, a participação lindíssima da Carla, né? Desse ótimo vídeo também que vocês fizeram, né? Depois de muito esforço junto com a Paula. E eu acho que de ter conhecido a Paula também, eu já tinha te mandado o artigo para avaliar e tudo mais, né, Paula? Mas eu não tinha, eu acho que eu não, ainda não te conhecia, fiquei muito feliz por isso. Também por reencontros, eu vi o Marcelo aí, não sei se ele vai lembrar de mim, mas já trabalhamos juntos lá, há bons tempos atrás, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, lá no campus Restinga. Que bom, Marcelo, te reencontrar por aqui, te rever, mesmo que virtualmente. Prazer, Renato. Prazer de estar vendo a sessão, prazer das contribuições, né? E agora e sobre esses assuntos aqui que foram discutidos, né? Óbvio que a gente sempre concorda com alguns posicionamentos, outros a gente pondera um pouco mais, né? Nós ainda estamos no início, né? De uma situação que a gente observa, que é justamente essa questão do teletrabalho.
né, com suas vantagens, suas desvantagens, mas a gente ainda tem que aguardar um pouco para ver os resultados, né? Isso é que a gente vai acompanhar ao longo dos próximos anos. E eu agradeço aí pela lembrança, né? E fico muito satisfeito de vê-los aí, todos desenvolvendo belíssimos trabalhos. Que bom vê-lo, Marcelo. Que bom estar aqui com o Silvio. O Silvio já coloquei ali tanto o título quanto o link do artigo que eu comentei, a Adele, Rodrigo. Convido vocês então para a gente tirar uma fotinho de registro desse momento. Sempre bom ter, né? Se a gente estivesse lá no presencial, também ia fazer o mesmo convite. Eu vi que a Georgia, acho que foi a Georgia, né, que tinha feito também, né? Sintam-se à vontade aí para fazer os seus registros. Ó, o Jardel se deu uma boa arrumada ali, é isso aí, Jardel. Isso aí. 3, 2, 1. Perfeito, gente. Ah, Rodrigo, que bom te ver também. Te ver agora, né? com a câmera. Gente, eu também coloquei um link ali de avaliação, né? Vocês todos sempre são convidados a avaliar, tem lá na agenda de vocês também, mas coloquei o link ali de avaliar, são acho que 2 perguntinhas só, 2 tópicos para vocês avaliarem esse nosso momento. Ok? Obrigado, gente. Que continuemos aí juntos no SEMEAD, no Congresso e falando. Obrigado mesmo por estarmos juntos. Obrigada a Obrigado, todos pessoal. também. Obrigado, Grande gente. Tchau, abraço. tchau. Tchau, Até a tchau. próxima. Obrigado, Abraço a todos. professores. Professor João, muito obrigado. Abraço a todos.